Vale inicia hoje o canal Papo Reto, que é uma série de entrevistas com personalidades, pessoas influentes na sociedade, na educação, em vários setores. Hoje ele recebe o professor Walter Vicione, ele é diretor estadual do Senai São Paulo, diretor de licenciado, diretor também do SED São Paulo, e é um educador com uma vasta bagagem nesse setor, e ele gostaria de trocar uma ideia, umas informações importantes aí com o professor Walter. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alcimar, bom dia aos seus ouvintes, aos seus espectadores. É um prazer estar aqui em Pindamonhangaba com vocês, nesse encontro aqui, para falarmos de educação e de outras coisas que você achar seja interessante. Professor, a educação no Brasil ela já foi uma educação de alto respeito, de capacidade, né, de qualidade. E hoje a gente vê que a educação ela está bastante atrasada em relação a países até da América do Sul. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa situação, como é que o Brasil chegou nesse ponto? É verdade, o Brasil teve uma educação pública de altíssima qualidade, inclusive melhor do que as escolas privadas à época. Eu, por exemplo, sou egresso de uma escola pública, mas era uma educação de excelência para poucos, né? E quando se universalizou esse atendimento a todas as crianças na faixa escolar, que é um atendimento à nossa atual Constituição, essa universalização do ensino, houve uma perda de qualidade, o que eu acho muito estranho, porque, na verdade, quantidade e qualidade são dimensões da mesma realidade, né? Então, o que aconteceu? Na minha opinião, o que aconteceu é que a educação brasileira, a educação paulista, ela sofre do que eu costumo dizer de um complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ela é um pouco essa música aí que fala da Gabriela, por isso que eu chamo de complexo de Gabriela, né? Ela não mudou. A realidade é uma realidade em movimento, a gente sabe disso. O mundo flui, né? Heráclito já ensinou a gente sobre isso 400 anos antes de Cristo, que ninguém toma banho na mesma água do rio, né? No mesmo rio, não só porque a água já é outra, como você também já é outro, mas, lamentavelmente, a educação manteve a mesma forma, a mesma estrutura de atender uma demanda por educação. Ou seja, nós continuamos organizando o nosso currículo por disciplina, disciplinas que têm valor no entendimento, têm valor em si mesmo, quando a gente sabe que não é verdade. Então, o nosso currículo funciona assim como um quebra-cabeça, em que as peças não se encaixam, né? Porque nós ensinamos por disciplina que não guarda relação com outras áreas de conhecimento, e isso faz com que a gente seja quase que um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam, né? Então, há muito tempo nós sabemos que o conhecimento é único. A gente dividiu em disciplina por uma questão, como se fosse uma divisão do trabalho, para poder entender melhor, mas que hoje, não tendo expressão e significado para os nossos alunos, nós não conseguimos o resultado que a gente precisa. Não é só nessa visão de um currículo partilhado em disciplina, mas há também a forma de fazer educação, a forma em que a educação se estrutura. Se nós olharmos o MEC continua, apesar dele ter outros órgãos, ele continua fazendo educação, orientando a educação da forma com que se fazia desde quando ele foi criado, nos anos 30, né? E o papel continua o mesmo, e a gente precisa mudar isso. O senhor falou do MEC, então vamos falar do MEC. O senhor tem autoridade para falar sobre educação, não só na formação profissional, que é a sua área, principalmente, né, mas a educação pública também, né, professor? E o MEC, o senhor não acha que o MEC é muito controlador? O Estado não poderia ter autonomia com a demanda, como o Estado de São Paulo, por exemplo, de 5 mil escolas, diferente de um Estado como Roraima, Amapá, né? É verdade. Eu já escrevi um artigo sobre para que MEC, né? Eu não entendo a razão de existir o MEC hoje, com esse papel que ele faz, né? Ele pode até existir, mas num outro papel, né? Esse papel centralizador, esse papel só de distribuidor de recursos,
para os estados e depois município, esse papel de segurar todo o poder na mão dele para fazer as coisas acontecerem em estado e município, é muito centralizador, ele tem que ser superado, tem que ser mudado ou até fechar. Eu conheço países como a Alemanha, que não tem MEC, a Austrália não tem MEC, a Suíça não tem MEC. Os Estados Unidos têm um MECzinho mais diferente, bem diferente, porque você sabe que nos Estados Unidos os estados são totalmente autônomos. Tem uns que têm pena de morte, outros não têm. Então, e isso não impediu a Alemanha, por exemplo, de ter uma base curricular nacional. O país pós-guerra, né? Isso, são países que investiram muito na educação. A solução para qualquer país que pretende desenvolver e integrar uma nova ordem social e econômica passa pela educação. A gente não tem essa visão. E de pessoas que têm, às vezes, uma boa formação, ou dizem que têm. Por exemplo, o caso do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que apresentou uma proposta que virou projeto de lei, está agora assinada até por todas as lideranças, inclusive as lideranças aqui de São Paulo, e virou projeto de lei que retira do sistema S, ou seja, retira do SESI, do SENAI, retira da educação 25% do orçamento dessas casas, do SESI e do SENAI, principalmente, SENAC, SESC, para colocar na segurança. E o objetivo está claramente escrito lá. Aspas, eu posso até dar uma aspas aí. Aspas, aperfeiçoar o combate ao crime organizado. Então, nós tiramos do preventivo, que é a educação, para botar no corretivo, que é a questão da segurança nesse país. Ele vê uma pessoa como ele, que está lá no Supremo Tribunal, não consegue enxergar a floresta, só enxerga a árvore, e quer uma solução para a árvore, que atende pontualmente a questão brasileira, sem olhar o conjunto, sem olhar o conjunto dos problemas. Então, eu tenho certeza que a árvore para nós é a educação. Se nós tivermos uma boa educação, uma educação de qualidade, nós vamos ter menos problema de segurança, menos corrupção, menos problema de saúde. Enfim, nós vamos ter uma outra sociedade, mas nós precisamos ter para a educação um projeto de país, um projeto de nação, um projeto de Estado, e não um projeto de governo, que não é hoje, que fica à mercê de idas e vindas, enfim. Na opinião do senhor, então, a atuação forte política em cima do setor educacional é causa de todas as. Totalmente, na minha opinião, é uma das variáveis, né? Eu tenho um conhecido que ele fala algo sobre o México, mas que se aplica muito bem ao Brasil. Ele diz o seguinte, que que no México, e isso se aplica ao Brasil, a educação é entendida única e exclusivamente como um direito do cidadão. E isso faz com que ela não seja uma ferramenta, ela não é usada como uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômico. E, nesse sentido, ela é apenas objeto de manipulações políticas, e é verdade. Então, ela fica nessa coisa de atender aos direitos de todo cidadão, ninguém nega isso, mas ela não é vista como uma ferramenta de desenvolvimento. Me parece que no Brasil a educação não tem sido vista deste ponto de vista, senão ela não estaria assim. Nós tivemos leis importantes que foram descontinuadas e a maioria da legislação educacional brasileira, na minha maneira de entender, na meu olhar, ela nunca foram integralmente aplicada e não será. E nunca será, porque ela fica nos gabinetes, ela fica na periferia, é apenas uma resposta à mídia. Se a gente vê o caso do ensino médio, agora a reforma do ensino médio, o que motivou essa reforma do ensino médio? O desempenho dos nossos alunos no Enem. Os nossos alunos não foram bem no Enem, os alunos brasileiros não tiveram um bom desempenho, a imprensa criticou, a imprensa escrita, falada, enfim, acabou fazendo críticas. E qual foi a reação do governo? Fazer uma lei para mudar. Eles dizem, não, nós estamos cuidando disso, vamos fazer uma lei que começa
pelo telhado, porque a educação média no Brasil, o ensino médio no Brasil é a última etapa da educação básica. Aproveitando esse gancho, então, números da pesquisa da Veja diz que metade dos jovens entre 15 e 17 anos não estão matriculados no ensino médio. O senhor entende, por exemplo, que a educação de qualidade passa pela educação profissional também, você fica uma atração aos jovens com isso? Eu também acho. Eu vou me posicionar um pouco assim. A educação básica, ela é determinada pela questão demográfica. Nós precisamos atender todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens que precisam dessa educação básica. Isso é um ponto. E aí, não é a economia que determina esse atendimento, é a questão demográfica. É 100%, é universal, tem que ser assim. E na formação profissional, o que determina a formação profissional é, no fundo, o desenvolvimento econômico. Mas elas não são coisas distintas. A gente educa de um e pelo outro. Então, na minha opinião, a educação básica tem que ser articulada com a formação profissional. Mais do que isso, com o rápido avanço das tecnologias, o rápido avanço da técnica e a rapidez com que isso acontece, que hoje a gente já não tem mais fronteiras sobre os setores, né, primário, secundário, terciário, né, tá tudo muito sem fronteira, muito próximo, a gente não sabe mais o que é comércio, o que é indústria, o que é agricultura, está tudo junto, a gente fala do agronegócio como uma indústria, né? Enfim, e isso tudo em função das tecnologias que avançam. Esse avanço, esse desenvolvimento rápido da tecnologia exige cada vez mais uma educação de base de altíssimo nível, sobre a qual a gente tem que construir a formação profissional que o futuro vai nos demandar, né? Então, eu acho que, além dessa articulação tão necessária entre educação básica e formação profissional, tem que pensar também na questão de uma boa educação de base, concentrada numa educação de base. Muita gente pensa hoje a educação profissional como uma coisa assim, tirar as crianças da rua, tirar o adolescente da rua, tal, né? Mas além dessa estatística que você me disse, de que estão fora da escola metade de jovens de 15 e 17 anos de uma população, nós temos estatísticas também que mostram que um conjunto de indivíduos, 11 milhões de indivíduos da faixa etária dos 15 aos 29 anos, dos 15 aos 29 anos, 11 milhões de pessoas desse conjunto que não estudam e não trabalham. É maior do que a Suíça. Dá quase 3 vezes a Croácia, né, que tem 4 milhões de habitantes. Você imagina isso? 11 milhões de pessoas, de indivíduos de 15 a 29 anos que nem estudam, nem trabalham. É a geração que o pessoal diz do neném, né? Nem estudo, nem trabalho. Então, o Brasil precisa fazer, se ele quiser ser incluso numa nova ordem econômica e social, acompanhar o desenvolvimento, ter indústria competitiva, ser um país competitivo, um país com ética, um país que de fato tem princípios, valores, né, como esses valores éticos, onde a gente tem uma corrupção pequena, né, combater a corrupção, a gente precisa ter uma educação que seja um programa de Estado, que seja um programa de país, né, mudando tudo. É preciso mudar a forma de fazer, porque a nossa forma está errada. A gente tem bons projetos, mas ele cai numa estrutura que está arcaica e tal. Fazer as coisas do mesmo jeito, né, esperar resultados diferentes é insanidade. O senhor, dentro de alguns dias, começa o processo eleitoral, né? Eu gostaria que o senhor imaginasse, o senhor eleito, o senhor dentro da política, o padrão SESI e SENAI se encaixaria perfeitamente na educação pública? A gente tem uma forma diferente de fazer a educação, mas na minha opinião, se encaixa perfeitamente. São coisas que é um exemplo que deu certo. Foi uma iniciativa ousada, né?
o SESI e o SENAI de São Paulo, na gestão do presidente Paulo Scaff, como presidente dos conselhos das duas casas, e na minha gestão como dirigente principal, como executivo principal disso, e uma pessoa que veio muito da educação, o presidente me deu muita boa oportunidade de implementar uma revolução, grandes mudanças na educação do SESI e do SENAI, e com excelentes resultados. Acho que a gente tem a metodologia, a gente tem a regra, não que tenha que ser uma coisa assim idêntica ao que o SESI faz ou que o SENAI faz, né? Porque o nosso também, a gente não tem uma regra geral. Na verdade, o nosso sistema é um movimento. É um movimento que foca no aprender. O aprender, para nós, é que é o essencial, não é o ensinar. E é onde você dá para o aluno um protagonismo bastante diferente, um reconhecimento aos professores, ao corpo docente. Esse reconhecimento não é só baseado na recompensa, é também, que é o salário, é também no reconhecimento, na valorização do magistério como uma ocupação importantíssima. Na Finlândia, a profissão mais desejada é ser professor, mais que dinheiro, mais que médico, todos querem ser professor. Então, é um movimento. Eu acho que se a gente conseguisse aliar nas escolas públicas esse trabalho de olhar uma escola como única, né? Eu sempre digo isso. A gente está numa rede, mas tem que ser uma escola única. A equipe escolar, ela tem que ter orgulho do que ela faz e ela tem que decidir o seguinte: a minha escola vai ser a melhor. E aí trabalhar para que ela seja melhor. E o Estado apoiando isso. As coisas estão muito diferentes, é muito gasto para outros lados. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma supervisão de ensino que não só supervisiona as escolas públicas, como supervisiona as escolas privadas, né? E essa supervisão é uma supervisão burocrática. Ela vai ver se tem lá o plano educacional, se tem o projeto pedagógico da escola, ver os registros escolares, tanto na privada como na pública. Ora, a privada não precisa disso. A escola privada, os pais controlam a escola. Quem não está disposto a pagar um Dante, um Santo Américo, é o pai que tem que olhar, afinal ele está pagando. E pegar esse pessoal que está na escola privada, que o Estado não tem, e colocar para ajudar o professor da escola pública. É ele que está precisando de ajuda. Então, tem medidas muito simples que não custam dinheiro. E a gente entender que isso é um movimento. É um movimento pelo Brasil, é um movimento pelo Estado de São Paulo. Então, é um processo que se constrói no dia a dia. Não é uma regra geral que você fala, ó, faça assim porque o SESI sabe fazer, faça assim porque o SENAI sabe fazer. Não é isso, porque nós achamos, a gente tem uma metodologia de ensino que a gente implanta em alguns municípios, mas ela é um processo de construção coletiva. A educação afeta toda a sociedade. Ela é um processo coletivo. A sociedade tem que ficar indignada de conviver com uma escola pública que não tem qualidade e uma escola que tenha qualidade. Mas ninguém fica indignado com isso. Acha que é natural, tudo é natural, e isso me parece que nos leva a um conformismo indevido. Porque a gente só faz história os inconformados. Quem é conformado não vai fazer história, não vai mudar isso daí. Por isso que eu me sinto uma pessoa muito inconformada. Eu sou pré-candidato, como você disse, quero estar lá, não como uma profissão. Eu não sou político, eu sou professor. Político no sentido de profissão, né? Porque tem muitos que são... passa de pai para filho, né? É o deputado que quer eleger a mulher, que quer eleger o filho, para todo mundo continuar lá. Eu não sou isso. Eu quero entrar, ter uma oportunidade um dia para contribuir para que a gente possa ter um processo de uma educação como um projeto de Estado e não de governo, para que a gente possa ter todos os brasileiros. Afinal, Ocimar, não existe uma rua para quem tem uma boa educação de excelência e uma rua para quem não tem uma educação de excelência. A gente anda junto. Não tem uma estrada para alguém ter uma educação de excelência e outra para quem não tem. É a sociedade, é a coletividade que tem que se beneficiar disso.
E isso precisa deixar todos nós inconformados com isso. Por quê? Eu acabo não tendo problema, porque eu posso dar uma escola de qualidade para o meu filho. Então eu não ligo para outro. Mas meu filho vai conviver com essas pessoas. A gente vai ter problema de segurança, a gente vai ter problema de desenvolvimento, de competitividade, vamos ter uma série de problemas. Então, a melhor coisa é uma oportunidade igual para todos, não só a oportunidade como igualdade, mas também a equidade. Professor Walter Vicione, o Agora agradece a sua presença aqui. A gente começou essa coluna, esse canal Papo Reto em alto nível, né? Muito obrigado. Uma consideração final? Não, eu queria deixar um abraço para vocês e muito sucesso para o programa, porque é uma oportunidade que eu e tantas outras pessoas que são inconformadas discutir aqui educação, saúde, discutir, enfim, os problemas que a gente tem no estado de São Paulo, fora do estado. Né? Muito obrigado, Simar, por essa oportunidade.